não se deve fazer, e não há nenhum estudo publicado nesse momento que eu conheça que diga que tem que fazer. Então ainda uma questão que está sendo estudada, mas eu pessoalmente aí acredito que se for bem indicado, bem orientado, se possa fazer também a eletroestimulação, inclusive nos pacientes curarizados. Porque o grande intuito, né, do médico intensivista é usar o curare, o agente curarizante, para neutralizar o drive respiratório. Ele não precisa, por exemplo, derrubar totalmente esse paciente, né? Não precisa pesar a mão, causando alterações desnecessárias. Então, talvez aí no futuro, o aparelho também sirva para poder ajustar, para poder titular a dose dos bloqueadores. É claro que a gente está no campo da experimentação, não ainda no campo da prática clínica. Então, nós temos aí a biotecnologia chegando nesse contexto, para nós aí, fisioterapeutas, dentro do contexto de eletroestimulação. É uma solução para pacientes incapacitados em realizar contrações ativas. Nós temos nível de evidência A para que isso aconteça. Estudos como revisão sistemática com meta-análise aí, impactantes em várias revistas, mostrando que é seguro, é viável e deve ser feito, tanto para manutenção de força muscular, como, consequentemente, para ganho de função muscular também. Né? Lembrando que o objetivo não é a hipertrofia. A gente não quer deixar o paciente um fisiculturista. Não é esse o objetivo. Mas a manutenção ou a mitigação, a diminuição da perda da densidade da massa muscular, fazendo com que haja uma redução de danos. Se a gente conseguir manter a massa muscular desse paciente no mesmo nível que ele chegou, nosso objetivo já foi mais que bem alcançado já. Tá? Aqui é um estudo também importante, falando sobre o protocolo de tratamento. Né? Nós precisamos usar a neuroestimulação, a estimulação muscular, pelo menos 14 dias de aplicação durante 2 semanas, né? De segunda a segunda-feira. Alguns estudos dizem aí que a gente pode usar de até 5 dias, né? Seria segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dando um período de repouso de 2 dias, sábado e domingo. Mas estimulação diária, segunda a segunda, também se mostra eficiente, se mostra bastante eficaz. Tanto com objetivos de prevenir essa redução de força, como para tratar também a atrofia, né? Para poder ter ganho não só muscular, mas para que esse paciente seja retirado da ventilação mecânica o mais rápido possível, ele comece a fazer exercícios progressivamente mais ativos, para que ele vá embora o mais rápido possível. Vamos lá. Aqui nós temos uma redução do tempo de ventilação mecânica invasiva, então, né? Um estudo que mostrou aí físico-convencional versus estimulação elétrica. Esse estudo mostrou que os pacientes que tiveram estimulação, tiveram sessões de condução elétrica, né, por meio do Recare, por exemplo, teve aí 2 dias a menos no desmame da ventilação mecânica. E outros estudos dizem que são 6 dias a menos do tempo de estadia na UTI, que é um tempo bastante importante. Lembrando que também atua, né, a intervenção, a nossa conduta, como um meio de economia para os hospitais. A gente sabe que o paciente grave pode aí ter uma geração de 10 a 12, 13 mil reais a diária desse paciente aí, contando com os gastos que tem de uma forma geral. Se a gente consegue reduzir o tempo de internação em 6 dias, né, de cada paciente, imagina o quanto que vai ser reduzido aí de custos. E o final desse estudo também demonstrou diminuição da mortalidade, diminuição da taxa de infecções, né, como eu disse, os dispositivos invasivos são retirados muito mais rápidos.
Diminuição de uso de antibióticos e diminuição de gastos hospitalares. Então, por que a gente tem essa robustez de evidência, de publicações? O porquê não está amplamente difundido essa técnica, né, esses aparelhos? Primeiro, pela falta de informação. Nós temos falta de informação ainda. É claro que o advento da internet, das redes sociais, de simpósios, a própria imersão que nós estamos fazendo agora é uma ferramenta para divulgar esse tratamento e divulgar os impactos que eles causam nos nossos doentes críticos. Falta de informação, falta de conhecimento. Após confirmação da evidência também, um dado bastante importante, pode demorar até 15 anos para que essa evidência se torne rotineira na prática clínica. Então, o primeiro estudo aí publicado com grande impacto foi no ano de 2010. Então, até 2025, nós precisamos ter aí pelo menos um aparelho desse em cada UTI, como até mesmo o professor Paulo Eugênio diz aí há alguns anos, e eu acho que ele tem total razão, né? Uma coisa também que é bastante discutida, para os pulmões nós temos o ventilador mecânico, né? Para os rins nós temos a hemodiálise, para o coração nós temos o marca-passo, por exemplo. E para o sistema musculoesquelético, sistema muscular, nós temos o quê? Né? Então é algo para se pensar. É importante também que, dentro da condução do tratamento, é importante que o fisioterapeuta gere uma contração muscular do tipo 5, que é uma contração muscular vigorosa, intensa. Do contrário, não se tem o efeito que a gente almeja, que é ganho e manutenção de força muscular. Se nós não conseguimos atingir a contração máxima desse paciente, é claro, levando em consideração tolerância, estabilidade clínica, enfim, a gente apenas vai ter efeitos secundários, como efeito anti-inflamatório, estimulação circulatória, talvez analgesia aí entrando na teoria das comportas, mas no nosso objetivo aqui de reabilitação, não é interessante que a gente faça isso. É interessante que a gente atinja o torque muscular, que é a recrutabilidade máxima daquele grupo, para que ele realmente tenha manutenção e ganho de força. Então, sempre lembrar que nós precisamos buscar isso aqui, ó, buscar contração muscular do tipo 5. São contrações vigorosas. Em quem aplicar? Em pacientes restritos ao leito, sedados ou hipomóvel. Então, teoricamente, todo paciente na UTI ele pode ser submetido ao tratamento de eletroestimulação, todos. Porém, é claro que a gente precisa sair desse campo, né, da teoria e entrar no campo da vida real, da prática, onde nem sempre o fisioterapeuta vai ter condições de aplicar em todos, por falta de tempo, né, por falta de recursos humanos. Por isso que a gente precisa avaliar sempre os pacientes que realmente vão se beneficiar de uma maneira melhor naquele momento. É claro que se tiver uma equipe maior, pode ser estendido para outros pacientes também. Então, em quem aplicar? Em paciente, claro, que tenha estabilidade clínica, tem estabilidade hemodinâmica, tem estabilidade laboratorial e nutricional, principalmente. É claro, se a gente pegar um paciente com tempo de ventilação prolongada, pacientes mais crônicos, e a gente for lá e tentar recrutar ele de forma intensa, tipo de contração muscular nível 5, a gente corre o risco de levar a microlesões musculares, levando a condição chamada de rapidomiólise, podendo aí alterar a função renal do nosso paciente. Então, o bom senso sempre precisa prevalecer. É claro, se eu tenho um atleta que sofreu um acidente de carro, teve um TCE e foi para a UTI, a gente pode começar desde o primeiro dia de internação dele, tá? Sem nenhum problema, até o último dia, levando esse paciente até contrações máximas. Diferente de começar a fazer o eletodiagnóstico e o tratamento em um paciente mais crônico, onde a condição muscular é mais deficitária, por exemplo, né?
E quando aplicar a eletroneuroestimulação muscular? Né? Não, claro, a gente precisa ter esse bom senso de avaliar. A gente sempre fala que quem avalia bem, trata bem. Quem avalia